Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas à Fair News TV. Na data de hoje, dia 4 de setembro de 2025, a notícia que está bombando é essa. Empresários avaliam ação judicial depois de fala de Talhaferro. O grupo foi alvo de operações da Polícia Federal, determinada por Moraes com base em documento cuja data teria sido falsificada. É isso mesmo, meus amigos. Mais uma vez, estamos vendo aí o modus operandi do líder supremo do Brasil. Abaixo, nós podemos ver aqui mais informações. Os empresários investigados por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, avaliam abrir um processo contra o Estado. Eles buscam reparação pelos danos provocados pela operação da Polícia Federal, que autorizou buscas com base na suspeita de mensagens supostamente golpistas. O que aconteceu? Em 2022, com base em uma reportagem feita pelo Metrópolis, de uma conversa vazada por um grupo de empresários no WhatsApp, empresários esses, melhor dizendo, que foram taxados depois de empresários bolsonaristas. Essas conversas vazaram, era um grupo interno de empresários. O grupo, na verdade, tinha um intuito de assuntos ligados a investimentos e coisas do tipo. Só que o assunto pipocando em relação a questões políticas, e o ano era 2022, era um ano das eleições, os empresários discutiram em relação à possibilidade do ex-presidente Lula voltar ao poder. Em suas mensagens, uns diziam: prefiro o golpe do que a volta do Lula. Antes um golpe do que a volta do Lula. Então, meus amigos, essas conversas desse grupo vazaram. Sendo assim, elas vazaram e viraram inquérito de uma operação da Polícia Federal, que na época investigou empresários como Luciano Hang e outros. Vemos aqui mais informações. O novo movimento surge depois de Eduardo Talhaferro, ex-assessor de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, apresentar documentos ao Senado que põem em xeque a legalidade da decisão. Segundo ele, a petição que justificou a ação da PF teve a data falsificada. É isso mesmo, o Eduardo Talhaferro, ele apareceu no Senado no dia em que se iniciou o julgamento de Bolsonaro e lá apresentou mais provas bombásticas em relação ao modus operandi do Tribunal Superior Eleitoral, a mandos do STF, fraudavam provas e evidências para inquéritos e criações de operações da Polícia Federal. Determinada por Moraes em agosto de 2022, a operação teve como alvo 8 empresários. Conforme os autos, eles teriam discutido temas relacionados ao suposto golpe em um grupo de WhatsApp. Mais uma vez, isso beira um absurdo, demonstra o quanto que o país, com esses líderes que estão aí, já passaram totalmente do limite. Eles, os empresários, só estavam discutindo conversas normais, igual nós conversamos entre família, amigos, conversando entre eles, nem era a temática do grupo. E alguém que vazou, e muita gente teoriza ser um empresário português, muito ligado ao Lula e ao José Dirceu, que estava também no grupo, essas conversas vazaram e serviram de base. Conversas de WhatsApp que diziam coisas assim metafóricas, tipo: antes um golpe do que um Lula. Isso serviu de base para inquéritos e operações da Polícia Federal. Fala se isso não é ou não um absurdo. A ação, portanto, resultou em busca e apreensão de dispositivos e documentos pessoais. Agora, os empresários iniciaram consultas jurídicas para avaliar se o depoimento de Talhaferro pode abrir caminho para ações de reparação. Exatamente, agora eles têm nas mãos armas para poder buscar justiça em relação a isso, que na época já era noticiado como um absurdo, pois, mais uma vez, o Supremo buscou tirar as coisas do seu contexto para criar caça às bruxas, operações sem o menor sentido. A gente tem visto que o Talhaferro, ele tem sido assim um grande nome nessa luta contra essa ditadura e censura que estamos vivendo no Brasil. A oposição já pede reforço na segurança dos familiares de Talhaferro.
O que aconteceu? Ele era um assessor do ministro Alexandre de Moraes nos tempos do Tribunal Superior Eleitoral. Hoje, ele está na Itália e, inclusive, já foi pedido de prisão preventiva a ele e pedindo para a extradição dele. Ou seja, ele já está sendo perseguido. Ele até demorou ventilar essas informações, uma por ameaças a ele e sua família, outra por questões mesmo de ele estar negociando com algumas mídias tradicionais que não, no final das contas, andaram para trás e não fizeram as reportagens em relação às provas que ele tem, deixando bem claro aqui que ele é um perito. Então, ele é alguém que sabe investigar provas, sabe documentar provas, e ele tem muito bem documentado as provas, que são a base aí do pedido de investigação da Vaza Toga 2, Vaza Toga 3, que são todas armas que a gente tem para lutar contra estes desmandos que tomaram conta do nosso país. E aqui na mesma reportagem que estamos vendo, aqui está sendo dito que a oposição pede reforço na segurança dos familiares de Taliaferro. Deputados e senadores da oposição reagiram com uma articulação conjunta para apresentar um pedido de impeachment do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, além de um requerimento de habeas corpus em favor de Jair Bolsonaro e dos outros 7 investigados na chamada trama do golpe. Você vê, meus amigos, toda oportunidade que eles têm de manter o poder, de manter o controle, eles tentam aplicar. Inclusive, eu não tenho a reportagem aqui, mas mais cedo eu vi uma reportagem onde Taliaferro foi indagado pela mídia, por membros da mídia tradicional, repórteres da mídia tradicional. Por que agora? Por que você agora que você está divulgando essas informações? E a resposta dele foi muito clara e esclarecedora. Simplesmente porque, se eu tivesse divulgado isso antes, eu já teria passado dessa para uma melhor. Então, meus amigos, você vê como são as coisas. São informações seríssimas, que não podem ser ignoradas e que, infelizmente, se fosse um país minimamente sério e democrático, já teria motivo para todos esses que estão aí já perderem seus cargos e serem processados e investigados. Mas é aquilo que eu já venho dizendo e que não é segredo para ninguém, que nós estamos vivendo num estado de exceção. Bom, meus amigos, a notícia de hoje é essa. Agradeço a você que chegou até aqui. Já peço que deixe seu like, se inscreva, compartilhe este vídeo, mande para o seu amigo, para sua amiga, para o seu familiar e comente, deixe sua opinião. É sempre bem-vindo, crítica, sugestão, o que você quiser. Isso aí, amigos. Muito obrigado a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até mais.